A gravação está iniciada. Confirmem aí a visualização para mim, por favor. Todos estão vendo? Caraca, meu rosto está azul. Não precisa, Vitor, porque a gente vai utilizar o corpo para poder fazer as práticas. Então, roupa ajustável, né? Roupa com mobilidade. Obviamente, para os homens que quiserem ir de short, tranquilamente. As mulheres, né, uma calça leg e, óbvio, um top e uma blusa por cima. Tá de bom tamanho. Então vamos começar aqui. Gente, para fechar essa aula, né, e a gente conseguir falar sobre o toda a prática, né, sem ficar decorando ou apenas, aprender a prática por aprender, a gente vai terminar esse conteúdo teórico falando sobre o sistema cardiovascular e também a relação do sistema cardiovascular com o sistema linfático. Beleza, gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar no sistema cardiovascular, é a primeira imagem aqui, só para vocês lembrarem, vocês tiveram anatomia, fisiologia, tudo isso foi bem abordado, eu acredito que tenha sido bem abordado durante ou tem sido, né, bem abordado agora em fisiologia, e em anatomia, certamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o sistema cardiovascular, a apresentação do coração, a apresentação em azul aqui dos vasos, né, venosos, e em vermelho dos vasos arteriais. Chamo a atenção a vocês que, obviamente, né, na pequena circulação, os vasos venosos e os vasos arteriais, eles não necessariamente vão ter o mesmo tipo de componentes químicos que o sistema, a grande circulação. Eu explico para vocês isso conforme a gente vai falando aqui. Não é o foco da aula de hoje, mas caso isso fique difícil de se enxergar, a gente fala sobre. O coração, né, nós já sabemos que o coração ele é o principal, né, órgão, né, de bombeamento, né, do sangue para todo o corpo, né? E por ser desse jeito, o coração ele precisa gerar uma certa pressão, uma certa força para produzir uma pressão suficiente para que o sangue consiga circular pelo corpo todo e, obviamente, voltar novamente para o coração. E esse ciclo ele vai se repetindo. Lembrando que existem duas circulações que vão ser trabalhadas simultaneamente, tá? O sistema, né, que vai ser atribuído aí ao ventrículo esquerdo e ao ventrículo direito. Então, assim, uma coisa importante que a gente precisa considerar e lembrar é que o coração que ele é ejetado, né, de dentro, né, das câmaras, vamos pensar aqui no coração, na sua câmara direita, por exemplo, quando ele é ejetado para a artéria aorta, né, uma artéria bem calibrosa, bem resistente, para aceitar a pressão de contração que o coração faz, né, na hora de jogar o sangue em direção a ela, a essa artéria. E é óbvio que conforme essa artéria ela vai se dicotomizando, a pressão ela vai sendo menor, porém ainda haverá pressão suficiente para chegar nas artérias menores, né, as arteríolas. Deixa eu colocar um ponto laser aqui para vocês não se perderem e eu também não me perder. Então, vai sair do coração, levando até as periferias, né? Seja em membro superior, seja em membro inferior, seja em cabeça, seja no tronco. O coração ele leva o sangue, né, para todas essas regiões. E quando eu falo de pressão, a gente precisa entender que os vasos eles são resistentes a essas pressões, porém, existem partes dos vasos
que apresentam uma semipermeabilidade, ou seja, o fato de você ter ali o vaso sanguíneo não significa que o líquido dentro desse sangue vá ficar retido 100% ali. Dependendo da pressão, dependendo do tecido, né, da histologia, né, desses vasos, pode ser que esses vasos eles permitam a passagem de determinadas substâncias, né? Por exemplo, a água, entre outros eletrólitos. Pode ser que outros elementos menores, outras proteínas também passem, né, essa barreira aí, dos vasos sanguíneos. E por que eu estou falando isso? Porque necessariamente o sangue ele tem que ir até os tecidos e a partir desse momento ele precisa voltar dos tecidos até o coração novamente. Então ele sai como artéria, vai se dicotomizando como arteríolas, né? Pequenas, menores artérias, até se transformarem em arteríolas e até chegarem aos capilares. E nos capilares, eu vou mostrar numa outra imagem, né, uma imagem mais aproximada, os capilares eles são mais sensíveis, eles são mais finos, né? Não é à toa que o nome é capilar, né? De cabelo, né? O tamanho desses vasos, eles são análogos a um cabelo, a um fio de cabelo. Então, o sangue que passa por ali, obviamente, é um sangue que vai passando em uma velocidade bem mais reduzida e, obviamente, com uma pressão bem mais reduzida, porém ainda com pressão. E ele vai sair desse capilar para os tecidos e dos tecidos ele volta por outros capilares, dessa vez venosos, que vão se encontrar com as vênulas, que são veias menos calibrosas, e essas veias, né, esse sangue que está nas veias, vão subindo as veias até que essas veias fiquem mais calibrosas, como é o caso aqui da veia cava inferior e a veia cava superior. Então, os vasos mais calibrosos estão mais próximos do coração, sendo que o vaso mais resistente é o vaso que nós chamamos de artéria aorta, porque é o que recebe o primeiro impacto de contração do coração. Já a veia cava não recebe pressão suficiente, é como se ele voltasse para o coração de forma a escoar, com uma leve pressão o suficiente para encher a primeira câmara, né, a câmara que nós chamamos de átrio direito, e a partir desse momento, ele cheio, ele vai contrair, levando para o ventrículo direito, levando para a artéria pulmonar. Então, nesse caso, até chegar até a artéria pulmonar, o sangue está rico em CO2, gás carbônico, ao passo que passa pelo pulmão, pelo mesmo processo, né, de arteríolas, capilares, depois volta pela veia pulmonar, já rico em oxigênio. Então, essa veia pulmonar, ela está rica em oxigênio, ela então vai para o átrio esquerdo, perdão, o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E esse sangue rico em oxigênio começa a percorrer, então, a artéria aorta, oxigenando os tecidos. Bem, tendo dito isso, agora eu vou simplificar um pouquinho aquilo que nós mostramos na primeira imagem, né? Nessa próxima imagem, nós vemos exatamente o que eu expliquei no slide passado, só que passando por um sistema menor, né? Então, ó, a artéria, as arteríolas, os capilares, dos capilares, as vênulas e das vênulas, a veia, até alcançar o coração novamente. Perdão, gente. Então, esse sistema permite a circulação do sangue de forma bem efetiva. E óbvio, né, que o objetivo, né, desse sistema circulatório é alcançar, não sei se na imagem aí para vocês está claro, mas esses pontinhos aqui, eles são os núcleos de células e, obviamente, as células adjacentes, né, a esse sistema circulatório. Essas células, elas vão capturar da circulação os nutrientes necessários, o oxigênio necessário.
Em alguns casos, né, dependendo da pressão que esses capilares eles sofram, parte do sangue, né, que não é 100% hemácia, ou células brancas, parte desse sangue líquido, né, a água, por exemplo, o plasma de forma geral, ele permeia esses vasos sanguíneos. E eles acabam se depositando entre as células que estão aqui no tecido. Então, existe uma permeabilidade desse plasma, por isso que esses vasos eles são semipermeáveis, porque eles não permeiam completamente tudo que passa no sangue. Eles vão fazer o permeio apenas do plasma em algumas substâncias. E quando ele permeia esses vasos, ele não consegue voltar. Quando ele permeia esses vasos para os tecidos, esse líquido que fica retido nos tecidos não consegue voltar para os capilares para dar fluxo para a veia cava e o coração novamente. Então é como se esse líquido se perdesse e ficasse entre as células, no interstício. E isso pode se acumulando. Fatores que podem causar esse acúmulo, né, e obviamente sem manutenção, a pressão alta, por exemplo, né, a hipertensão arterial, uma vez que o coração ele faz mais pressão para bombear e os capilares eles não são tão, é, as camadas capilares não são tão musculares assim, você acaba tendo um permeio maior nos capilares. E aí o líquido vai se acumulando entre as células, né, no interstício. Outra forma também de você ter esse acúmulo de líquido, né, nesses tecidos é através da própria gravidade. Ah, só o fato da gente ficar de pé, né, quando o coração está bombeando e o sangue ele percorre todo o nosso corpo, é natural que ao chegar nos nossos membros inferiores, principalmente, né, esse sangue ele desça com facilidade, além da pressão que o coração exerce sobre esse sangue, ainda existe a gravidade ajudando esse sangue a chegar até as partes mais extremas dos nossos membros inferiores. Então, você tem aí nos pés, por exemplo, o sangue chegando com facilidade. Agora, quando se fala de retornar, é necessário que haja uma pressão, e nesse caso o coração ele auxilia nessa pressão para empurrar o sangue novamente. É sabido que os vasos dos membros inferiores apresentam pequenas válvulas, né, anti-retorno, né, anti-fluxo do sangue, para que não haja retorno do sangue venoso, mas somente isso não seria suficiente. Outras estruturas estariam ali para auxiliar esse processo. Para quem teve aula comigo em cinesioterapia, me ouviu falando algumas vezes sobre a importância de se fazer a mobilização, as atividades, exercícios ativos, por conta da contração, porque além da contração muscular ser importante para a manutenção do sistema nervoso, para a própria massa muscular e para a própria estrutura óssea e também a articulação, é importante que a própria musculatura consiga fazer a movimentação de líquidos, né, de fluidos que existe no nosso corpo. Então, nós temos aí como um exemplo o gastrocnêmio, né, o tríceps sural, né, juntamente com o solear, né, no caso os gêmeos gastrocnêmios e o solear, eles são estruturas que vão formar uma musculatura que muito forte, inclusive, ela vai auxiliar no bombeamento desse sangue que fica nos membros inferiores, nos pés e nas pernas, ajudando então a levar esse sangue para o coração, né? Inclusive, essa musculatura é chamada até de o segundo coração, né? Porque o fato dele se contrair, ele consegue empurrar o sangue contra a gravidade. Então, olha a importância que a musculatura, não somente o gastrocnêmio, tá, gente? Todos os músculos, de forma geral, têm essa capacidade de auxiliar na mobilização de fluidos, tá? Corporais. Não somente dos vasos sanguíneos, de outros vasos que nós vamos falar já já.
Então, basicamente, nós temos aí a ajuda de musculaturas para permitir que esse sangue venoso ele volte até o coração. Até aí, galera, tudo certinho? Bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, professor. Perfeito, Giovana. Então, sigamos aqui para entendermos a segunda parte desse processo. Como eu falei, né? O sangue que sai dos vasos sanguíneos, né, que extravasa, no caso não o sangue, né, mas o plasma que extravasa dos vasos sanguíneos, eles não voltam para esses mesmos vasos ali, para os capilares. Pela diferença de pressão, eles não conseguem voltar. Então, dependendo das condições do paciente, né, dependendo das condições do indivíduo, se existe uma pressão muito intensa, ou se existe uma gravidade, uma fraqueza muscular, pode ser que esse paciente acumule líquidos e fique com aquele aspecto, né, de inchaço nos membros. Isso acontece com muito mais frequência nos membros inferiores, onde você tem mais peso do sangue em relação a todo o corpo. Então, esse inchaço, nós podemos chamar de edema, né? Nós temos vários tipos de edema. Dentre esses vários tipos, dois são mais comuns de se ouvir. Por exemplo, quando falamos de um edema articular, nós estamos falando de um inchaço que acontece localizado dentro de uma articulação. Não é um edema dos tecidos como um todo, né? De um segmento como um todo, do pé, da perna, não é um inchaço completo, é um inchaço apenas da articulação. Então a gente chama de edema articular. Dependendo de onde esse comprometimento, esse inchaço aconteça, nós vamos ter outros tipos de edema, né? Um traumatismo craniano pode causar um edema no crânio, na região intracraniana, por exemplo, entre outros aspectos. Porém, quando falamos de tecidos, né, de células, onde há uma projeção maior de líquido entre o tecido celular, seja na região tegumentar, no caso a pele, seja nas proximidades musculares, esse edema ele é chamado por um nome mais específico. Nós vamos chamá-lo de edema linfático. Agora, por que edema linfático, né? Vamos entender agora o motivo desse nome. Vou precisar entrar agora no sistema linfático. O sistema linfático ele é formado por algumas estruturas, sendo participantes também do sistema imunológico, né? Então, quando estudamos o sistema linfático, inevitavelmente a gente também vai estudar outros órgãos do sistema imunológico, seja o próprio baço, seja o fígado, seja algumas estruturas localizadas no tórax que auxiliam na condição da imunidade do indivíduo. Além disso, o sistema linfático também vai ter em sua construção, em sua estrutura, dutos, né, muito próximos da pele. Tá? Esses dutos eles são chamados também de vasos, só que diferente da circulação, né, do sistema cardiovascular, esses dutos, esses vasos, eles não vai ter a circulação de sangue neles, vai ter a circulação de um líquido, né? Um plasma, né? O mesmo plasma que eu comentei agora sobre o líquido que fica entre as células, tá bom? Então, basicamente, vai ser formado por esses dutos e por outras estruturas um pouco mais nodulares, né? Com aspectos nodulares, não são nódulos, tá? Nem são gânglios, tá? Gânglios são outras coisas, gânglio é outra coisa, tá? Mas tem um aspecto nodular, como se fosse um caroço no meio de uma passagem de um duto. Na verdade, nós chamamos essas estruturas de linfonodo. E os linfonodos eles são responsáveis para permitir a passagem desse líquido, né, que eu comentei. Além disso, esses linfonodos eles conseguem atuar
como pequenos quartéis distantes, né, das estruturas que geram ou produzem determinados tipos de anticorpos. Então, esses linfonodos eles vão apresentar linfócitos, inclusive, que vão estar próximo dos segmentos, né, do tornozelo, do joelho, da região inguinal, que no caso seria a virilha, né? Na região abdominal, na região torácica, na região axilar, na região do cotovelo, na região de cervical, pescoço, né? E na região de cabeça. Então, esses linfonodos eles vão estar localizados em várias partes do nosso corpo. Então, significa dizer que, se eu machucar a minha mão, exemplo, né? E um agente infeccioso entrar, através dos linfonodos mais próximos, nós vamos ter uma resposta imune mais rápida. Então, os linfonodos, eles, além de funcionarem, né, através, né, de uma circulação desse líquido, ele permite também que o nosso sistema imunológico responda de forma mais rápida a essas agressões. Então, não é muito incomum quando a pessoa se machuca e há uma infecção naquele local e essa infecção ela aumenta, não é incomum a gente encontrar uma linha pelo segmento em direção às partes mais proximais do corpo e com um inchaço localizado, né? Como se fosse o que o pessoal chama aí, entre aspas, né, de íngua, né? Então, assim, houve um excesso de infecção, o sistema imunológico ele está trabalhando para tentar cessar essa infecção. Às vezes, o linfonodo mais próximo é aquele que está sofrendo muita sobrecarga e ele acaba inchando a ponto de gerar outras complicações, né? Nem sempre graves, porém, complicações. Então, esses inchaços eles podem ser um problema para a circulação desse líquido que eu falei. Então, uma vez que esses linfonodos eles sofrem esse tipo de edema, eles perdem a capacidade de fluir o líquido que passa ali. Isso aí é um ponto importante para a gente discutir. Então, agora, entendendo, né, como que isso acontece, eu vou dizer para vocês. O sistema linfático ele vai ter as suas extremidades, né, as suas estruturas ductais, né, os seus vasos perifericamente, certo? E o fluxo correto desses dutos, né, do líquido que está ali, é em direção ao tórax. Ou seja, o líquido ele tem que passar por esses ductos, passar por todas as estruturas que eu falei e chegar até o tórax. Quando se aproxima do tórax, quando chega no tórax, existe uma entrada próximo da veia cava, por onde esse líquido ele vai conseguir entrar. Então, não sei se vocês lembram, mas eu falei, o líquido que sai dos vasos sanguíneos e ficam inertes ou estagnados no tecido, eles podem voltar para a circulação, pegando carona nesses vasos linfáticos, que vão circular esse líquido, uma vez fora do vaso sanguíneo e, obviamente, adentrando os vasos linfáticos, esse líquido, né, esse plasma que está dentro dos vasos linfáticos, já tem um novo nome: líquido linfático, ou apenas linfa. Então, essa linfa, esse líquido linfático, ele vai circular em sentido do coração, de distal para próximo ao coração. Então, o líquido que fica retido nos interstícios aqui vão fluindo pelos vasos. Eu estou aqui na imagem errada. Vão fluindo pelos vasos linfáticos, saindo daquele tecido, passando por linfonodos, não somente esse, mas outros também, seguindo através desses vasos linfáticos até chegar nas veias mais próximas do coração. Então, no fim das contas, a função do sistema linfático, além de auxiliar o sistema imunológico, é permitir que o líquido que está retido, né, que está estagnado lá nas extremidades, nos tecidos mais extremos,
possa voltar, possa ser literalmente drenado através do sistema linfático, voltando para a veia, uma das veias principais, no caso a veia cava inferior, voltando então para essa veia, permitindo que volte para a circulação. Então, basicamente, o sistema linfático ele é responsável pela drenagem linfática do nosso sistema como um todo, do nosso corpo. Então, graças ao sistema linfático. Então, Vitor Hugo, essa sua pergunta eu vou me dar ao direito de responder daqui a pouco. Porque se eu responder agora, eu vou quebrar a sua própria linha de raciocínio. Mas eu vou explicar, tá? O Vitor, para quem não tem acesso aí ao chat, o Vitor perguntou se a massagem linfática, né, no caso a drenagem linfática, seria sempre massageado de baixo para cima, né, para fazer esse líquido voltar. Na verdade, a ideia é essa, né, é que o líquido que esteja mais distal, né, mais distante do tórax, né, do coração, ele possa retornar. Só que existem alguns problemas para a gente fazer essa massagem, entre aspas, né, que no caso é chamado de drenagem. Para que a gente possa fazer essa drenagem, existe um certo mecanismo para evitar que a gente sobrecarregue os linfonodos mais distais. Então, eu vou precisar explicar isso de uma forma que vocês, inclusive, Vitor Hugo, eu vou precisar que você esteja atento a isso para, se por acaso pintar alguma dúvida, você é um marcador da aula que vai poder me dizer se foi entendido ou não o que eu falar, tá? Já através do que você acabou de me perguntar. Então, eu conto com a sua ajuda para saber se eu estou conseguindo fazer a mensagem chegar até vocês de uma forma mais efetiva. Então, vamos lá. Então, pelo que o Vitor perguntou, acredito que a turma esteja em consonância com relação a isso, de que o sistema linfático ele vai ajudar a escoar, né, drenar os líquidos retidos para o sistema cardiovascular novamente, para os vasos sanguíneos. Beleza, isso foi entendido. Uma vez que isso foi entendido, a gente precisa agora entender como que isso acontece naturalmente, sem haver a necessidade de uma drenagem linfática manual, uma massagem com drenagem linfática. Lembra que eu falei que as musculaturas elas são importantes para o retorno do fluxo? Não somente dos vasos sanguíneos, mas também dos vasos linfáticos. Então, toda vez que você exerce a contração muscular no corpo, o fato da musculatura se contrair já mostra ali um aumento do volume da massa muscular, e o aumento do volume dessa massa muscular vai ocupar espaço importante naquela região. Então, se nós contrairmos, por exemplo, a musculatura da perna, aquela musculatura que estava relaxada, os líquidos, a circulação estava passando tranquilamente, a partir do momento que você contrai essa musculatura, ela ganha volume, e com volume ganha também espaço. Então, para a substituição de espaço, é natural que os líquidos que estejam ali, tanto os líquidos venosos, né, o sangue venoso, quanto os líquidos dentro desse sistema linfático, né, através dos vasos linfáticos, eles comecem a fluir, né, de um ponto para outro. E se você contrai as extremidades, as musculaturas das extremidades, e vai contraindo as outras musculaturas mais próximas do tronco, você faz uma condução natural, seja do sangue venoso, de volta para o coração, seja da própria estrutura do sistema linfático. A contração muscular, então, gera uma boa drenagem, né? Se a musculatura estiver de acordo. Óbvio, né, que outras coisas precisam estar de acordo. Por exemplo, não podemos ter obstruções desses vasos, né? Não podemos ter obstrução do linfonodo ou
acúmulo excessivo de líquido no linfonodo, porque se houver esse tipo de acúmulo excessivo, seja por conta de uma infecção, seja por conta de uma grande quantidade de líquido que não conseguiu sair do linfonodo, tudo isso pode atrapalhar o retorno linfático, a drenagem linfática. Tá? Então, problemas mais comuns é quando você tem uma pressão osmótica muito complexa, né? Isso acontece muito quando o paciente ele tem um diferencial muito grande de eletrólitos, principalmente no que diz respeito ao potássio, né? A falta de potássio, que o pessoal chama de, ou melhor, a diminuição de potássio, que os médicos chamam de hipocalemia, né? É quando você tem aí uma baixa de potássio no sistema circulatório, no seu organismo, e isso faz com que haja uma pressão, um gradiente de pressão diferente, fazendo com que quase todo o líquido do sangue seja exposto para outras estruturas. Sim, inclusive, derrames pleurais, eles podem ser ocasionados por conta desse problema, tá? Por conta dessa diferença de pressão. Os sais eles são excelentes para gerar essa contenção, né, entre líquidos internos e externos. A imobilidade também pode ser um fator, né, de risco para o aumento dos edemas, uma vez que você não tem contração muscular, aquele líquido ele não consegue ser drenado de forma adequada. Afinal de contas, o vaso linfático ele não apresenta as mesmas estruturas ou os mesmos componentes dos vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo ele é formado por camadas, né? A mais íntima, né, que é a camada mais interna. Nós temos aí uma camada que fica entre, né, a externa e a mais íntima, que é uma camada de músculo liso, né? E essa camada de músculo liso permite aí o relaxamento dos vasos ou a contração dos vasos, aumentando ou diminuindo a luz desses vasos, né? O que é um fator, né, que pode melhorar a permeabilidade ou, né, piorar a permeabilidade, melhorar a circulação ou piorar a circulação. E vai depender muito, né, dos objetivos do sistema, né, nervoso e, obviamente, depender muito das patologias envolvidas. Uma outra forma de você ter essa perda se você sofrer algum tipo de lesão, né, um corte profundo, por exemplo, na pele, e esse corte encerrar, né, interromper, descontinuar esses vasos linfáticos, né? Na hora de fazer a sutura, pode ser que esse vaso linfático ele precise se reconstituir. E isso pode levar um tempo, até que esses vasos se comuniquem novamente. Ou através de um novo caminho, e por aí vai. As infecções, como eu já falei, podem causar interrupções também nesse líquido. Então, entendendo isso, fica mais fácil da gente identificar os linfonodos, os vasos linfáticos no nosso corpo. Então, assim, nós temos aqui uma das glândulas salivares, bem conhecidas, né? Existem outras glândulas, obviamente, mas essa aqui é uma glândula que se liga muito especial, faz uma ligação muito especial com o sistema linfático. Além dessas glândulas, nós temos aqui o baço, como eu falei anteriormente, né? Nós temos outras estruturas mais próximas do assoalho. Então, essas estruturas todas elas vão auxiliar no sistema imunológico. E nós temos esses linfonodos. Nessa imagem, tá, gente? É meramente ilustrativa, nós temos mais linfonodos do que essa imagem mostra, mas ela mostra os linfonodos mais importantes e os mais robustos do nosso corpo. Então, de forma geral, nós temos, de forma mais importante, os linfonodos localizados na região posterior do joelho, chamamos de região poplítea. Esses linfonodos ficam nessa região. Nós temos
os linfonodos localizados na região inguinal, na virilha, né? Então, nós podemos chamar esses linfonodos de linfonodos inguinais. Nós temos os linfonodos bem no centro, né, na superfície, na pele ainda, mas na região tóraco-abdominal. Temos linfonodos localizados nas regiões próximas ao gradil costal. Temos linfonodos na região do cotovelo. Temos linfonodos nas regiões axilares, assim como também temos linfonodos nas regiões de pescoço, principalmente na região anterior. Nós vamos encontrar outros linfonodos localizados nas regiões de cabeça também, tá? Só que esses aqui são os mais robustos, são aqueles que são mais nodulares, né? Tem um aspecto mais nodular. Por que eu estou mostrando isso? Porque para eu poder responder a pergunta do Vitor, é importante que vocês entendam que gerar uma drenagem linfática, né, por exemplo, de baixo para cima, requer um entendimento bem específico desse sistema. As pessoas elas fazem drenagem linfática de uma forma muito corriqueira e às vezes muito enganosa ou errada mesmo. E aqui quem já fez, quem já passou por um processo e recebeu esse tipo de drenagem linfática, talvez perceba o que eu estou falando, né? De forma geral, a drenagem linfática, como se trata de um sistema mais superficial, a drenagem linfática ela não vai alcançar profundidades. Então, você não vai ter ali massagens profundas. São massagens superficiais. A drenagem linfática ela não foi feita para gerar dor ou para ser muito forte. Pelo contrário, a drenagem linfática ela foi feita para ser mais suave, mais superficial e, obviamente, né, com o menor risco de dor possível para o paciente. E aí, respondendo de forma mais técnica, né, Vitor, de baixo para cima, significa dizer que eu quero drenar do pé, que está embaixo, para o coração, que está em cima. Da mão, que em relação ao coração está embaixo, para o coração, que está em cima. Porém, na cabeça, que está acima do coração, essa drenagem também é feita. Então, a gente vai para o sistema, para os membros inferiores e os superiores, nós vamos chamar de uma drenagem de distal, né? Distal é aquilo que está mais distante do tronco, tá? Da cintura escapular. Distal para proximal, tanto para os membros superiores quanto para os membros inferiores. Distal para proximal. Então, essa massagem, né, entre aspas, ela vai ser feita de distal para proximal. Obviamente que, alcançando a região abdominal, nós vamos ter aí, né, no centro de caudal ou podálico, que é mais próximo do pé, a cranial até o coração. E na cabeça cranial, ou caudal até o coração, tá? Só por uma questão de terminologia mesmo, tá? Uma questão de técnico, né? Nome técnico. E, obviamente, cai por terra eu falar o de baixo para cima quando a gente faz a drenagem linfática relacionada à cabeça com a região de evacuação, de drenagem linfática, certo? Então, isso ficou entendido. Bem, o que acontece é o seguinte, gente. Normalmente, quem precisa fazer a drenagem linfática são pacientes que foram submetidos a algum tipo de cirurgia, pacientes que foram submetidos a algum tipo de tempo, né, em leito. Então, são pacientes que às vezes ficam muito tempo imobilizados. Esses pacientes acabam necessitando, né, desse tipo de prática, né, dessa drenagem linfática manual. Em outros casos, né, pacientes que têm algum tipo de distúrbio metabólico ou até mesmo de distúrbio circulatório, podem depender desse tipo de drenagem. E
Essa drenagem, ela naturalmente, como ela é feita pelo nosso organismo, pelas nossas musculaturas se contraindo o tempo todo, é natural que todos esses pontos aqui, meus filhos chegaram do jiu-jitsu, deixa eu fechar aqui a porta rapidinho, gente. Perdão, mil perdões. Bem, voltei. Já que eu dei essa pausa, eu quero perguntar aí se vocês estão me acompanhando ou se ficaram com alguma dúvida no que eu falei até agora, gente. Professor, para mim, por enquanto, tá tranquilo. Eu acho que dúvida mesmo só depois que eu posso tentar tirar. Beleza, então. Então vamos lá. Seguindo então. Então, para fazer uma drenagem linfática, qual é o percurso, né, desse líquido? Eu vou trazer aqui de novo o mouse, né, o laser, e o percurso basicamente é o que a gente discutiu, né? É de distal, onde ele vai pegar aqui os vasos linfáticos, vai precisar passar pelos linfonodos, todos eles que saem dos membros, né, mais distais, vão precisar passar pelos linfonodos. Esses linfonodos eles vão encher desse líquido, e assim que eles ficam cheios, eles precisam ser. Esse líquido precisa ser retirado desses linfonodos. Então, quando o líquido sai do linfonodo, o termo que se usa é evacuação. Então, nos vasos existe a drenagem, né? Quando eles drenam, quando você consegue drenar o líquido, que está mais na extremidade, até o primeiro ponto de linfonodo. Lá eles se enchem e eles precisam serem evacuados. Quando eles são evacuados, eles migram para a região, né, mais próxima, porém ainda no membro inferior, na coxa, e aqui eles vão precisar passar a serem drenados até alcançar os linfonodos da região inguinal. Esses linfonodos eles vão encher, ao passo que eles enchem, eles vão precisar serem evacuados até chegarem à região abdominal, e da região abdominal precisarão ser evacuados para a região torácica, intratorácica. Isso nos dois membros inferiores. Já nos membros superiores, nós temos aqui uma drenagem pelos vasos linfáticos. Essa drenagem vai chegar até os linfonodos do cotovelo. Esses linfonodos eles vão ficar mais cheios, e aí vai haver necessidade de uma evacuação desses linfonodos até a região do braço, por onde vai passar mais líquido sendo drenado até chegar nas regiões axilares, onde nós temos alguns linfonodos. Isso, membro superior. Na cabeça, nós temos aqui a drenagem ocorrendo através desses vasos linfáticos até alcançar a região de cervical, e na região de cervical, os linfonodos eles enchem e, óbvio, precisam ser evacuados para então seguir até os dutos linfáticos. Só que pensar dessa forma acaba comprometendo um pouquinho a dinâmica dessa drenagem, tá? Por quê? Se eu digo que preciso tirar o líquido que está aqui para levar até em cima,
eu preciso entender que esse líquido ele só está aqui por algum tipo de resistência. A resistência ela está exatamente acima, né? Mais próximo em relação a onde tem esse líquido. Então, para que a gente consiga tirar o líquido que está, por exemplo, no pé, primeiro eu preciso abrir caminho para que esse líquido flua mais tranquilamente. Então, como é que eu vou fazer isso? E aí, Vitor, é que entra aquela questão que a gente tinha comentado, né? Que eu ia responder agora. Para que eu consiga tirar o líquido lá do pé, primeiro eu preciso me certificar de que todos os linfonodos estejam ok, ou evacuados, o que normalmente não é o que acontece. Se você tem retenção de líquido nos membros inferiores, nas extremidades dos membros superiores, é porque esse líquido ele não está conseguindo alcançar o sistema circulatório, alcançar os vasos, as veias, né, mais próximas do coração. E aí a gente precisa pensar, bem, se está acontecendo esse tipo de obstrução, não adianta eu empurrar de baixo para cima ou de distal para proximal. Primeiro, eu preciso eliminar o gargalo que há mais proximalmente. E nos membros inferiores, esse gargalo ele está localizado justamente na cintura pélvica, né, na região onde você tem os linfonodos ignais. Então, você precisa, primeiro, diminuir a quantidade de líquido que tem dentro dos linfonodos ignais. A partir desse momento que você consegue evacuar esses linfonodos, eles ficam suscetíveis a receber mais líquido. Então, uma vez que você dá essa condição para esses linfonodos, você, em vez de pegar lá de baixo, você vai pegar exatamente a partir da saída dos linfonodos poplíteos. Por quê? Você vai drenar o líquido que está na região da coxa para dentro dos linfonodos que estão vazios agora. Então, você vai fazer uma drenagem de distal para proximal a partir da parte suprapoplítea, permitindo que o líquido da coxa seja drenado para os linfonodos. Pronto, os linfonodos encheram novamente. Então, é hora de voltar para os linfonodos lignais, drenar, evacuar esses linfonodos e, a partir desse momento, fazer uma nova drenagem da coxa. Beleza, vamos pensar em 2 vezes só. Pode ser que seja mais, tá? Pode ser que você tenha que fazer 3, 4, 5 vezes essa evacuação e drenagem, né? Evacuação de ignal, drenagem de coxa. Evacuação de ignal, drenagem de coxa. Né? Você pode fazer aí 2, 3, 4, 5 vezes. Vai depender da condição, da retenção do líquido desse paciente. Pronto, você conseguiu liberar completamente os linfonodos ignais e os vasos linfáticos da coxa. Agora, tem espaço nos vasos linfáticos da coxa, e inclusive nos linfonodos, para você evacuar os linfonodos poplíteos. Então, agora você vai para a região poplítea, faz a evacuação. Esse líquido que estava no linfonodo, né, poplíteo, ele vai chegar até os vasos linfáticos da coxa e vão se prender, vão ficar aí, vão circular até aqui, até que esvazie o linfonodo. Esvaziando, evacuando o linfonodo poplíteo, você consegue agora fazer uma drenagem dos vasos linfáticos de pé e perna até alcançar o linfonodo poplíteo, os linfonodos poplíteos. Pronto, conseguimos resolver isso? Não sei quantas vezes vocês vão precisar fazer, 2, 3, 4, 5 vezes. Beleza. Agora a gente vai fazer a manutenção. Pronto, enchemos a região da coxa. Então está na hora da gente voltar nos linfonodos ignais e evacuar esses linfonodos ignais e drenar o líquido que a gente tirou dos linfonodos poplíteos, né, drenando da coxa. E assim por diante. Então, observem, diferente de uma drenagem venosa, né, de uma massagem
né, para liberar o fluxo venoso, a drenagem linfática, você precisa acompanhar as demandas de cada estrutura. Então, você tem linfonodos inguinais que precisam ser evacuados para depois você conseguir trazer o fluxo do líquido linfático para a região proximal, onde estão esses linfonodos inguinais. Depois disso, que você conseguiu fazer toda essa manutenção aqui, que é de distal para proximal, né? Você começa proximalmente e depois drena de distal para proximal, a partir da região poplítea. Depois você desce, vai mais distal para os linfonodos mais próximos do joelho, e aí você faz a evacuação. E aí depois você vai de distal para proximal até os linfonodos. Então, acompanhando o laser, seria exatamente isso. Evacuação proximal, drenagem distal para proximal. Evacuação proximal, drenagem de distal para proximal. Desceu. Vamos agora para a poplítea. Evacuação em relação ao pé, continua sendo distal. Em relação ao quadril, já é distal, tá? Do pé é proximal, é distal. Em relação ao quadril, pé para quadril, é mais proximal. Então, você vai fazer a evacuação, depois vai fazer a drenagem de distal para proximal. Distal para proximal. Distal para proximal. Repete para poder evacuar os linfonodos inguinais e tirar o líquido da região da coxa. Isso você vai fazer também na região de membros superiores, da mesma forma, começando pela parte axilar, depois pegando no braço, drenando o braço, evacuando a região do cotovelo, drenando mão e antebraço. E aí você vai repetindo esse processo. Na cabeça, você vai eliminar primeiro o líquido que está aqui nos linfonodos na região do pescoço, através, né, de manipulação. Fez essa evacuação, você drena o líquido que está na cabeça. Pacientes com cicatrizes, né, pacientes com algum tipo de cirurgia, pacientes com algum tipo de trauma, vocês podem realizar esse tipo de manobra, tá? Agora, explicando para vocês como que essas manobras elas vão acontecer. Elas não acontecem da mesma forma. Nos linfonodos a gente vai fazer de uma forma e nos vasos linfáticos a gente faz de outra forma, né? Nos linfonodos, nós vamos pegar as regiões onde tem os linfonodos, muita atenção para a região de pescoço por conta do nervo vago, tá, gente? Dependendo da quantidade de vezes que você fizer, você pode estimular o nervo vago ou até mesmo inibir o nervo vago. Isso pode gerar síndromes vagais, tá? Então, o nervo vago ele é um pouco mais profundo. Então, fazer a evacuação dos linfonodos da cervical, do pescoço, não é tão problemático porque ele é mais superficial do que o nervo vago. Mas tomem cuidado na hora de fazerem essa evacuação. A evacuação ela é feita com movimentos ondulatórios da mão. Então, você coloca a mão na superfície, né? E o movimento que você vai fazer na região de linfonodo é justamente, ó, movimentos de ondulação, como se você quisesse espalhar para uma direção esse líquido. Então, você vai fazer movimento ondulatório no linfonodo para evacuar o líquido do linfonodo. Já nas regiões onde você tem os vasos, você pode fazer um deslizamento superficial, tentando alcançar a maior parte daquele segmento. Alguns pacientes, você consegue fechar a mão e fazer um deslizamento naquele segmento, né, completo. Alguns pacientes vão ter um segmento um pouco maior, né? Coxa, principalmente, são maiores, costumam ser maiores, então você pode fazer um deslizamento anterior, depois fazer um deslizamento lateral, posterior, medial. Então, existe essa possibilidade, mas é um deslizamento que você vai fazendo uma mão após a outra, ou as duas mãos, numa intensidade baixa, e numa velocidade baixa.
permitindo que haja esse fluxo de um ponto para outro. E isso você vai repetindo, como eu falei, como eu mostrei aqui na imagem. Então, quando nós trabalharmos a prática, né, da drenagem linfática, vocês vão perceber, vocês vão sentir como que essa drenagem ela pode ser aplicada e como que ela tem que ser aplicada. Até esse momento, ficou alguma dúvida? Conseguiram entender o porquê que a gente tem que fazer tantas oscilações distal para proximal e pontos, começar do proximal, depois sair do proximal para distal e depois ir para proximal de novo? Isso ficou bem entendido? Alguém não entendeu? Vitor? Vitor saiu? Vitor Hugo? E saiu. Tá, tranquilo. Então, beleza, beleza, beleza. Então vamos continuar aqui. Bem, é, tendo dito tudo isso, e então isso tendo sendo isso sendo entendido de uma forma mais clara, é claro que nós temos as indicações para esse tipo de processo, né? Tanto de indicações estéticas, como também indicações de pós-cirúrgico, indicações de manutenção, de algum tipo de patologia que o paciente apresente, né? Então, estética, basicamente, consiste em fazer, auxiliar no processo de diminuição de inchaço nas regiões, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem nenhum tipo de inchaço, mas ela quer manter ali a circulação mais ativa e tudo mais, e quer manter o tecido com mais capacidade de receber nutrientes. Então, essa pessoa vai fazer uma drenagem estética e, obviamente, vai fazer mudanças no condicionamento físico e no condicionamento metabólico desse paciente. Afinal de contas, se você consegue reduzir os líquidos que estão ali próximos, você aumenta a chance da circulação chegar até aos tecidos que às vezes demora para chegar. Isso melhora na construção de tecidos, principalmente musculatura. Isso melhora nas ólises, né, nas quebras, né, de lipídios que ficam localizados na superfície, né, na parte hipodérmica, né, da pele. Então você consegue fazer essa queima de gordura mais facilmente. Isso esteticamente falando. Terapeuticamente falando, né, pacientes que passaram por algum tipo de cirurgia, que eu teve que fazer ali uma incisão, e essa incisão interrompeu os canais linfáticos, essa drenagem ela pode ser eficiente, favorecendo, né, o deslocamento desse líquido, inclusive pelo meio intersticial, até alcançar os vasos linfáticos mais próximos. Então, é uma boa, né, para quem tem aí algum tipo de pós-cirúrgico, fazer esse tipo de drenagem linfática. Pacientes que apresentam alterações, né, de pressão, dependendo do tipo de pressão que a pessoa tenha, né, pacientes que tenham algum tipo de alteração na mobilidade, isso pode ser uma ferramenta interessante para drenar aquele líquido que esteja porventura estagnado. Pacientes que sofreram, por exemplo, algum tipo de retirada de órgão, por exemplo, a mastectomia. A mastectomia ela tem um fator complicador, porque vai ser retirado do paciente uma grande quantidade de linfonodos. E esses linfonodos, eles são responsáveis pela drenagem, pela evacuação desse líquido. E óbvio que quando há retirada desses linfonodos, a própria drenagem do paciente fica prejudicada. Então, a drenagem ela pode ser facilitada através dessa manobra que o terapeuta vai fazer com o paciente. Tá? Então, essas são algumas indicações
para a drenagem linfática, certo? Pacientes que acabaram de fazer por exemplo, uma abdominoplastia, a drenagem linfática ela pode auxiliar na recuperação, uma vez que você reduz os líquidos que ficam retidos na região abdominal por conta de possíveis rupturas de vasos linfáticos que impedem o fluxo novamente da linfa. Então, você consegue aí favorecer esses pacientes. Obviamente que a drenagem linfática ela não vai ser tão importante do ponto de vista a evitar determinados tipos de fibrose no local. Mas ela vai ajudar a permitir uma circulação melhor, tanto da linfa como também do próprio sangue, através dos vasos sanguíneos. Bem, indicações, beleza. Contraindicações. Quais são as contraindicações que nós vamos encontrar para a drenagem linfática? Uma delas, é muito importante que se entenda isso, é a trombose. A trombose venosa, tá? Especificamente. Por quê, gente? A trombose venosa, ela acontece quando há uma coagulação em uma determinada parte do corpo, né? Na veia, no caso, e a gente sabe que a veia ela é justamente o vaso de fluxo que vai devolver o sangue para o coração. E por se tratar da veia, esse fluxo. Desculpa. Desculpa, galera. Esse fluxo ele pode ser melhorado conforme vai se aproximando do coração. Ou seja, o calibre dos vasos venosos eles vão aumentando conforme se aproxima do coração. Então, quando você tem uma trombose venosa, você tem ali uma fixação de um trombo. Se por acaso ele é deslocado daquela região para uma região mais próxima do coração, esse trombo ele acaba ficando solto, livre, porque o diâmetro do vaso, né, da veia, aumentou. Então, esse trombo ele se desloca e aí ele vai percorrer, e aí deixa eu voltar lá naquela imagem da circulação, né, acompanhando aqui os vasos azuis, tá, gente? Então, digamos que tem um trombo exatamente num vaso desse, bem no meio da perna. Se por acaso ele se desloca um pouquinho mais para cima, ele fica mais, o vaso é mais dilatado, ele tem mais liberdade para fluir. Então, ele se desloca, esse trombo ele vai saindo da região onde ele estava em direção ao coração. Ele chega ao coração através da veia cava, tá ok? Ou a veia cava inferior ou a veia cava superior, vai depender, né, de onde esse trombo estava. E aí ele se desloca e vem para o átrio direito. Ele sai do átrio direito, por pressão, vem para o ventrículo direito. Quando ele sai do ventrículo direito, ele vem para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela tem um calibre maior. Porém, conforme vai se afastando do coração, a artéria vai reduzindo, vai se ramificando, se dicotomizando e ficando com seus calibres menores. Então, esse trombo ele pode acabar tamponando um vaso com um diâmetro menor do que o tamanho desse trombo, gerando então um tamponamento, gerando então uma embolia, né? Então, quando a gente fala de embolia, é quando você tem um tamponamento de algum tipo de vaso, que nesse caso aqui se trata de uma embolia pulmonar, porque vai atingir justamente as artérias pulmonares. E uma embolia pulmonar significa que o sangue que deveria chegar até o pulmão é obstruído. Sangue esse rico em dióxido de carbono. Sangue esse que quer trocar o dióxido de carbono por oxigênio. Sangue esse que não vai chegar no pulmão porque foi obstruído. Então, uma embolia pulmonar,
né, um tromboembolismo pulmonar, ele acontece justamente por conta de um deslocamento de uma trombose que vai percorrer todo um caminho. Normalmente ele se apresenta nas veias dos membros inferiores, né? Normalmente é na região das pernas, mas ele pode ser tanto no braço, no antebraço, perdão, no próprio braço, alguma veia, né, da região da cabeça, pode acontecer em qualquer região, mas se deslocou e foi parar em direção à artéria pulmonar, pode ter certeza, ali vai ter uma obstrução e aquele paciente ele pode sofrer uma anóxia, uma hipóxia, a ponto de não conseguir ficar com a manutenção vital. Ou seja, o paciente ele pode morrer. E aí, por que eu disse tudo isso? Por conta da contraindicação. Se você faz algum tipo de deslizamento, né, algum tipo de drenagem, uma evacuação hipoplítea, e essa drenagem linfática ela ocorre, você há de concordar comigo que você tirou o líquido dali, aquela região ficou com mais espaço, possivelmente aquela veia se expanda um pouco mais, e isso pode ser suficiente para deslocar essa trombose. De outra forma, a própria manipulação, o próprio deslizamento pode conduzir esse trombo a uma parte do vaso com um diâmetro mais aberto, permitindo, então, o fluxo desse êmbolo, desse trombo, até alguma região onde ele vai embolizar, né? Onde ele vai gerar um êmbolo e ali ficar. Então, essa é uma das contraindicações. Se você detectou, né, através de palpação, através de queixa do próprio paciente, alguma coisa relacionada à trombose, é contraindicado a drenagem linfática. Ah, Carlos, mas quais são os sintomas que eu vou encontrar num paciente com trombose venosa, por exemplo? Bem, a trombose venosa, por ela obstruir uma passagem do líquido, né, do sangue que está ali naquela veia, não necessariamente vai obstruir 100%, mas ela está ali, né, está gerando uma leve obstrução, ela vai ter algumas características. Por exemplo, uma pressão maior na região dos pés. Então, o paciente vai sentir dor em pé e principalmente na região da perna, né, na região dorsal. A temperatura do membro vai ficar diferente. Normalmente, a temperatura desse membro é um pouco mais quente, né? Porque o sangue ele não está conseguindo passar para o coração. Então, aí você vai apresentar esses primeiros sintomas. Outra forma é você fazer uma leve pressão na região posterior da região da perna para identificar alguma tensão ou algum tipo de calibre mais aumentado em relação àquela região. Então, você percebendo todos esses sinais, você evita fazer a drenagem linfática, orienta o paciente a procurar um angiologista, para que o angiologista possa confirmar e até mesmo possa até fazer uma profilaxia através de medicamentos que façam, né, a redução dessa trombose, né? Medicamentos que são responsáveis por fazer a regulação da coagulação do sangue, os famosos anticoagulantes, tá ok? Se por acaso o paciente ele já apresenta, né, uma medicação em dia, né, ele é controlado com relação a anticoagulantes, então, assim, é certo que esse paciente não vai apresentar trombose, então você pode fazer aí o trabalho naturalmente. Outra forma de você não tratar esse paciente, né, outra contraindicação que você vai encontrar é mediante febre, né, onde o paciente ele apresenta febre. Se apresenta febre, existe ali uma mudança metabólica. Se existe essa mudança metabólica, qualquer coisa que você fizer a mais
pode acelerar esse metabolismo e até que ponto essa febre ela pode alcançar. Então, a febre ela é um ponto onde você não vai fazer um trabalho de drenagem linfática com o paciente. Infecções. Dependendo de determinadas infecções, dependendo também de onde você vai aplicar a drenagem, é importante você verificar se por onde você vai aplicar essa drenagem existe algum tipo de infecção. Digamos que você tem aí uma infecção, um paciente chega para você com uma ferida já fechada, né, na coxa, mas você observa que existe uma linha avermelhada até próximo da região inguinal, então ali nós temos uma infecção. Por mais que a ferida esteja fechada, existe uma infecção. Se você fizer a drenagem nessa infecção, você pode disseminar essa infecção pelo sistema todo, e isso pode gerar uma sepsemia. Então, o paciente ele pode acabar vindo a morrer por um choque séptico decorrido de uma manipulação feita pelo paciente. Então, pacientes que têm algum tipo de infecção, que é vista, né? No caso, o linfonodo ele vai estar mais inchado, ele vai estar mais quente, ele vai estar mais avermelhado. Tudo isso é sinal para que você interrompa o processo de drenagem linfática ou nem comece o processo de drenagem linfática naquele segmento, naquela região. Então, infecção é um problema, né, que você não vai usar esse tipo de prática, esse tipo de técnica para atender o paciente. Primeiro, trata-se a infecção, depois faz o uso da técnica de forma correta. Outra coisa que é contraindicado para a drenagem linfática são feridas abertas. Né? Você não vai fazer nenhum tipo de drenagem linfática em pacientes, né, por onde você vai utilizar essa técnica tenha algum tipo de ferimento, né? Seja até mesmo por conta de um pós-cirúrgico. Se houver ali uma sutura ainda em fase de cicatrização, espera-se passar essa fase para você, então, fazer a mobilização, porque você pode causar uma infecção naquela ferida ou naquela sutura. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento para que a gente não erre na hora de realizar a drenagem linfática. Bem, pode ser que haja hipertensão arterial. Não poderia esquecer de falar da hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela basicamente, você tem aí um descontrole entre volume de sangue e pressão das artérias, né? Pressão do sistema cardiovascular. Se você faz essa drenagem linfática no paciente, vocês concordam comigo que você está retirando o líquido de tecidos onde não tem circulação para dentro de uma circulação, ou seja, vocês estão aumentando o volume desse sistema, dessa circulação. Isso aumentando o volume, necessariamente você acaba aumentando a pressão do paciente. Então, pacientes com hipertensão arterial, se não estiverem controlados, interrompam a manipulação, interrompam a drenagem linfática, porque ele pode apresentar picos de tensão, e esses picos de tensão podem trazer acidentes vasculares, sejam eles hemorrágicos, sejam eles isquêmicos, sejam eles encefálicos, sejam eles de qualquer natureza, né, de qualquer espécie, ou na região abdominal, ou em outra estrutura um pouco mais sensível. Então, evitem fazer se o paciente ele não é controlado. Como é que eu sei se ele é controlado ou não? Primeiro, você faz a pergunta para o paciente. O paciente ele vai te responder, não, eu tomo os medicamentos, eu sou hipertenso sim, mas eu tomo os medicamentos adequadamente tal. Bem, segundo, né, já que ele disse que é hipertenso, então agora é a hora de você confirmar e aferir se existe algum tipo de hipertensão arterial antes da drenagem, né? É importante que você faça essa aferição também durante, né, em alguma pausa do trabalho, e óbvio, ao fim também é bom que você faça essa aferição para saber se a pressão do paciente se encontra dentro de uma adequação ou não. Então,
Até onde eu consigo lembrar das contraindicações, são essas as contraindicações que nós temos, né? Porventura apareça mais alguma contraindicação ou vocês questionem mais algum tipo de informação, eu vou passando para vocês naturalmente. Mas essas são as mais importantes, essas contraindicações, elas precisam ser consideradas de forma mais importante, tá? Acredito eu que da parte teórica, seja, né, de como, né, funciona o sistema circulatório, o sistema ah, linfático e, obviamente, como funciona a drenagem, acredito que vocês tenham uma boa. A primeira contraindicação é a trombose venosa, Felipe. Eu falei sobre um possível deslocamento de um trombo, né, na veia, e esse trombo no caso, ele se deslocaria para vasos mais calibrosos, ficando mais livres, até chegar no coração e do coração se deslocar para o pulmão. E aí no pulmão, né, há uma diminuição desse calibre e até o trombo chegar num vaso arterial com calibre menor, você então tem um tamponamento, você tem um êmbolo, e aí você tem aí a tromboembolia pulmonar, por exemplo. Então isso seria um perigo. Foi? Pegou? Essa foi a primeira. É claro, tá, Felipe, que eu levei mais tempo explicando do que falando agora para você, né? Mas acredito que de uma forma geral você tenha entendido e também está gravado aí. Depois é só você pegar lá de volta, aonde eu falei sobre isso. Mas com essa pequena explicaçãozinha, eu acho que está suficiente, né? Então agora, gente, acredito que eu cheguei ao fim, né, do conteúdo teórico com vocês. Ah, não, agora, a partir dessa aula, nós vamos ter as práticas, né? E, óbvio, né? Vou falar apenas de relance, né? Olha, eu estou fazendo essa mobilização, estou fazendo esse tipo de trabalho para criar esse tipo de efeito, esse tipo de ação, né? Por quê? Porque eu já expliquei para vocês a teoria. Então, eu só vou falar. Lembra do que eu falei lá na teoria? Então vamos colocar aqui na prática. Então, a partir de agora, a gente discute um pouco mais a prática e, óbvio, né, não posso esquecer, a gente vai fazer também a discussão de VT também. Como vai ser esse VT mais à frente. Eu acho que eu consegui finalizar, né, o conteúdo. Fico aqui à disposição de vocês, tá? Nós estamos aí agora às 8 horas e 50 minutos. Conteúdo finalizado. Fico à disposição de vocês aí para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida relacionado a essa matéria. Beleza? Relacionado a esse tema aí. Caso contrário, eu desejo a vocês que vão já sair para sextar, né? Desejo a vocês um excelente fim de semana. Para quem vai continuar no plantão aí, um excelente trabalho. Para quem vai preferir deitar cedo, um bom descanso. E fico com aqueles que querem conversar comigo. Dou-lhe, para terminar aqui, para finalizar a gravação, né? Dou-lhe, se alguém tiver alguma dúvida importante, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sem perguntas, estou encerrando então a gravação.